O que é a urticária? Como se desenvolve e como se trata? Ontem foi o Dia Mundial desta doença e os dias mundiais servem para recordar assuntos importantes e refletir sobre eles. É o caso da urticária. Tenho comigo Célia Costa, especialista em imunoalergologia, e Mónica Albuquerque, presidente da Associação Portuguesa de Doentes de Urticária. Olá, boa tarde a ambas. Vou começar por si, Mónica, porque é mais importante percebermos o testemunho de alguém que vive na primeira pessoa o problema da urticária. Como é que lhe apareceu e que sintomas é que teve? Então, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. As minhas primeiras machinhas apareceram em 2017. Na altura não sabia o que tinha, não conhecia a urticária. Achava, como todos acham, que a urticária é uma coisa que nós desvalorizamos e dizemos, eu tenho aqui uma urticária. E, de facto, pensei que tinha sido uma alergia alimentar, mas depois as manchas Estamos já a ver imagens suas de como a urticária atacou. Sim. Foi Tinha comichão nesta altura? Para além de Tinha muita comichão, as manchas foram aumentando em número, em incómodo, não é? E depois os outros sintomas pelo corpo todo. E foram aumentando não só as manchas, como também outros sintomas que tinha também, como dores, principalmente, dificuldades. Inchaço também? Inchaço, sim. E pronto, e isto foi assim ao longo de alguns anos até conseguir controlar a doença, com a ajuda da doutora Célia. E foi tão impactante, impactante esta doença em si, que decidiu criar uma associação dos doentes com urticária. Pois foi, juntei-me com outros doentes, até porque fizemos um encontro há uns anos atrás e achámos que é uma doença muito impactante, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Não é uma doença que, apesar de se chamar urticária, e nos casos que é prolongada, urticária crónica, apesar disso não é considerada uma doença crónica no nosso país. E por isso o tempo que se demora em sofrimento é muito grande e nós juntámos, de facto, alguns doentes para... esta doença também, como as doenças de pele? Eu tive muita sorte no ambiente que sempre me rodeou, porque as pessoas sempre compreenderam, perceberam que não é contagioso, que é muito importante, e, portanto, nunca tive, mas eu também não faço atendimento ao público, por exemplo, e, portanto, claro que existem casos assim. Mas, pronto, juntámos doentes para ajudar a que outros doentes tenham um processo mais rápido de encontrar não só o acompanhamento médico devido, como dar um apoio, que às vezes faz falta, uma palavra amiga, e que muitas vezes nós sabemos que o Sistema Nacional de Saúde está sobrecarregado e os médicos, por mais que queiram, muitas vezes não têm o tempo na consulta que é preciso para acompanhar estes doentes, e nós damos algum desse apoio também. Célia Costa é médica e pode explicar como é que se desencadeia uma crise de urticária e como é que se percebe se é só uma crise ou se é crónica? A urticária é uma patologia altamente frequente na população, ao contrário do que se pensa. Cada 5 pessoas tem um episódio de urticária na vida, portanto, extremamente frequente. Mas o problema é que a maior parte dos casos são urticárias agudas, muitas vezes espontâneas, nem sequer têm qualquer fator causal e que nunca mais aparece. O problema são as crónicas, são aquelas que têm mais do que 6 semanas de duração e muitas vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, a duração média é 3 a 5 anos. São lesões de manchas, muito pruriginosas, ou seja, que têm muita comichão, muitas vezes têm altos e, portanto, é o que nós chamamos as babas, muitas vezes há inchaço e quando há inchaço, às vezes há dor, porque o inchaço pode ser ao nível das articulações, ao nível de pele mais fina e, portanto... Estamos a falar de inflamação da pele. A inflamação da pele, mas por vários mecanismos. Cada uma destas lesões, ela tem uma característica muito importante. Além de serem, que dão muita comichão, elas têm uma duração, cada uma delas, poucas horas, menos de 24 horas elas desaparecem e no sítio onde estava a pele fica normal. Ou seja, o doente está constantemente com lesões, mas não são sempre as mesmas, elas aparecem e desaparecem. Elas renovam-se. Exatamente. E durante a noite, a comichão habitualmente agrava e os doentes não conseguem dormir, o inchaço é desfigurante e por isso é que tem um impacto significativo na qualidade de vida destes doentes. Mas o que é que desencadeia esta doença? É fatores de stress? São fatores genéticos? São fatores ambientais? O que é? É tudo um pouco disso, é multifatorial. A urticária crónica é multifatorial, ou seja, há uma série de fatores que podem estimular o sistema imunitário, que vai fazer com que há umas células da pele que nós dizemos que chamam-se os mastócitos e eles estão constantemente a libertar mediadores inflamatórios
nomeadamente o principal é a estamina. E, portanto, o doente está sempre a libertar esta estamina e fica sempre com muita comichão, com infiltrado inflamatório, com inchaço, com edema. Portanto, é uma reação da pele? É uma reação da pele, mas multissistémica, tem a ver com o sistema imunitário. O que vai ativar o É sistema uma doença imunitário? autoimune? Em alguns casos, é uma doença autoimune, há um mecanismo autoimune subjacente. Há muita coisa que ainda não sabemos, como é óbvio. É isso que eu estou a perceber. Exatamente. Agora, o que é importante aqui, e é o que nós queremos chamar a atenção com o Dia Mundial da Urticária, é que os doentes devem procurar ajuda, os médicos têm que estar sensibilizados para esta patologia e o diagnóstico é clínico, ou seja, as características das lesões fazem o diagnóstico, não precisamos de biópsias, não precisamos de exames complementares. É uma avaliação clínica. Clínica. Claro que podemos fazer exames complementares para excluir causas de agravamento, as tais doenças autoimunes, as infecções crónicas, outras doenças que possam estar a agravar a urticária, mas o diagnóstico é clínico e, portanto, a partir do momento que o doente tem a urticária, deve ser rapidamente diagnosticado e rapidamente começar um tratamento adequado. E qual é o tratamento adequado? A primeira linha, por assim dizer? A primeira linha são os antihistamínicos. Porquê? Porque a histamina, como eu falei há pouco, é o principal mediador inflamatório. Portanto, os antihistamínicos de segunda geração... antihistamínicos para as alergias, para não é? a rinite, Para a por rinite. exemplo. Mas, como a histamina é também um dos principais mediadores, qualquer que seja o mecanismo que está a induzir a libertação de histamina, os antihistamínicos de segunda geração são a primeira linha, que podem ser até à dose 4 vezes por dia. Portanto, a urticária tem esta característica em que muitas vezes nós precisamos de aumentar E a estes dose. antihistamínicos de segunda linha também Segunda dão geração. segunda geração. Não dão. Também dão sono, como Pois, os outros? Por isso é que o que está recomendado são estes de segunda geração, Ok. porque não têm os efeitos adversos. É que a sonolência é algo de muito preocupante nos antihistamínicos normais, que as pessoas normalmente Mas hoje em dia utilizam. nós temos no mercado imensos antihistamínicos de segunda geração que têm esses efeitos adversos e com a eficácia igual ou superior aos antihistamínicos de primeira geração. E claro que quando eles não funcionam, temos também os biológicos, não é? Há biológico aprovado nestas urticárias crónicas refratárias aos antihistamínicos. Mónica Albuquerque, a Associação preocupa-se em apoiar os doentes. De que forma concreta? E de que forma é que também está a celebrar o Dia Mundial da Urticária? Olha, primeiro estou certa que a seguir a esta entrevista vão chover contactos de pessoas que precisam de algum apoio, de algum direcionamento. É esse o objetivo do É esse Professor o em Direto, objetivo, sim, portanto já exatamente. estamos a cumprir de alguma forma estarmos aqui. Depois a divulgação da doença, fazemos eventos de encontros de doentes, vamos fazer agora também um encontro de doentes dia 13 de outubro, fizemos ontem um lanche de convívio na zona norte do país, agora vamos fazer em Lisboa, para promover o contacto também, porque são pessoas, há pouco perguntou se sentia algum estigma, eu não o senti, mas há casos assim, e, portanto as pessoas precisam de saber que não estão sozinhas e dar esse apoio, não só nos doentes, mas também representar os doentes de urticária noutros fóruns, não é? Junto de políticos, por exemplo, de intervenção cívica. Sara nesse Costa, aspecto. Mónica Albuquerque, muito obrigada por terem estado aqui Muito obrigada. a falar sobre urticária, que afeta muito mais gente do que imaginávamos. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.